a mensagem, ela está contida no verso 3 até o verso de número 8, nessa noite, amém? Eu leio: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Irmãos, com esse texto, eu quero destacar com vocês, primeiro, o poder do Evangelho onde ele chega, o que ele causa e vai causar. Ele vai provocar alguma mudança onde ele chega. E esse Evangelho, ele chega como? Ele chega por meio da verdade pregada. Da verdade pregada. E quando então esse Evangelho, ele pregado e revelado a verdade de Deus para o grupo que está ouvindo essa mensagem, então existe uma mudança, uma transformação. E consequentemente nasce no coração dos ouvintes uma viva esperança. Qual esperança? A esperança de que um dia nós vamos morar nos céus de glória com o Senhor Jesus. Isto traz o Evangelho para nós. Não existe outra forma, não existe outra maneira do homem ter conhecimento dessa verdade, se não for por meio do Evangelho. E esse Evangelho chegou em Colosso e manifestou também a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa graça que é o favor imerecido de Deus. Algo do qual nós não merecíamos, todavia recebemos de graça. A graça foi recebida de graça. Tá bom? E esta graça, uma vez que chegou na vida daqueles irmãos que estavam na cidade de Colossos, ela foi, irmãos, aperfeiçoada. Não é algo que chega, a graça não é algo que chega numa certa medida e uma vez dada é assim que fica, não. Nós precisamos aprender a respeito da graça de Deus. É necessário isto. É por essa razão que nós priorizamos os estudos bíblicos, a escola bíblica dominical e a pregação expositiva. Porque nós precisamos aprender mais e mais a respeito desta graça maravilhosa, para que ela possa então surtir o efeito necessário na vida daquele que é alcançado por ela. E Paulo aqui, ele está dando graças a Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está agradecido a Deus por quê? Porque Deus visitou aquele povo na cidade de Colossos, uma região pagã, uma região mergulhada nas trevas, na escuridão, e a palavra, o Evangelho chegou até aquele lugar.
E Paulo no verso 4 então diz: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Olha que coisa extraordinária, amor por todos os santos. Aqueles irmãos que estavam na igreja ali em Colossos, eles realmente faziam valer o que é o evangelho, o que é o verdadeiro amor de Deus. O amor de Deus não é algo que fica estancado dentro de nós, não é algo do qual nós dizemos: Deus me ama e eu também o amo. Não, é um amor que precisa ser demonstrado, que precisa ser colocado em prática. Então, quando nós ajudamos os irmãos, quando nós nos ajudamos uns aos outros, nós estamos vivendo o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo ficou sabendo do amor que existia no coração daquela igreja, demonstrado então para com todos os santos. E este amor que existia no coração da igreja em Colosso, e que os motivava a trabalhar em prol dos outros irmãos, tinha uma razão de ser também. E qual que era a razão? Era a esperança que eles tinham ali no coração. Verso 5. Todo esse trabalho em favor de todos os santos é por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Irmãos, qual que é esta esperança? Nós sempre temos falado com a igreja que nós, em tempo passado, onde nós estávamos? Qual era a nossa situação? Principalmente em relação a Deus. Será que Deus, quando olhava para nós, num passado antes de Cristo, o Senhor se agradava de nós? Nós éramos pessoas boazinhas, e por ser pessoas boazinhas, é por essa razão que nós estamos aqui? Não, nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados à morte. Quem é que, estando lá fora, sabia de que um dia estava destinado ao inferno ou ao céu? Quem é que tinha conhecimento que haveria um dia, um juízo final, em que vai existir um grupo que vai ser posto à direita ou à esquerda de Jesus, naquele grande dia? Quem é que tinha conhecimento disso? Podia até ter ouvido falar, mas que sentido que fazia? Agora, quando este evangelho chegou até nós, este evangelho que diz Paulo aos Romanos, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, ou para a salvação de todo aquele que crê, quer seja judeu, quer seja grego. Quem é que pode trazer essa claridade para a mente humana, uma vez que o homem estava em trevas, em plena escuridão e separação de Deus? Mas um dia, a luz do evangelho resplandeceu, como se Deus dissesse: haja luz, e houve luz. Houve luz onde? Houve luz na minha mente, houve luz na minha vida, e naquele momento eu reconheci que eu era um pobre, miserável pecador, e por ser pecador, eu estava destinado à perdição eterna, e ao mesmo tempo, o evangelho me mostrou o caminho da salvação. Quem é o caminho da salvação? João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E naquela oportunidade, nós então, já iluminados, já com a mente esclarecida pelo poder do evangelho, então nós vimos em que situação nos encontrávamos e tomamos uma decisão.
A decisão que nós tomamos de fazer então uma conversão. Nos arrependemos. Arrependei-vos, pois é chegado até vós o reino de Deus. E nós, a partir daquele momento, entendemos a mensagem. Ninguém pode entender essa mensagem. Ninguém pode compreender essa mensagem se o evangelho não chegar verdadeiramente dentro do seu coração. E quem é que vai operar isto? É Deus. É por isso que Paulo diz: graças nós damos ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obra de Deus, nunca obra humana. Nunca uma decisão humana primeiro, mas uma decisão de Deus. E Ele vir ao nosso encontro. Jesus, por meio de Cristo Jesus, o que a nossa irmã Dominice leu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estávamos destinados à morte eterna, mas um dia Jesus entrou na nossa vida. Fomos alcançados por essa graça maravilhosa. E Paulo agora diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela verdade do Evangelho. Não existe outro meio pelo qual o homem vai ter conhecimento real da sua situação espiritual. Só o Evangelho pode trazer essa claridade, esse esclarecimento e esse entendimento em nossos corações. E nós louvamos ao Senhor também, como Paulo agradece a Deus pela vida espiritual da igreja em Colossos. Hoje nós temos a mesma ação de graças dentro do nosso coração. Você tem ação de graças dentro do teu coração? Por que nós temos ação de graças dentro do nosso coração? Porque Deus nos deu carro, porque Deus nos deu casa, ou porque Deus está nos prometendo alguma coisa material nessa terra? Não, o nosso coração está cheio da graça de Deus, porque um dia nós estávamos perdidos e nós fomos achados. Aleluia! Nós não encontramos Jesus, nós não achamos Jesus, porque não era Jesus que estava perdido. Quem foi encontrado fui eu era o perdido. Quem é que viveu? Eu vivi, pois eu estava morto. Jesus chegou até onde eu estava. Então esta obra maravilhosa, extraordinária, de resgatar o homem da sua vã maneira de viver, é uma ação 100% de Deus. É Deus sempre indo ao encontro do homem por meio de quem? Por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que Ele deu por amor a cada um de nós. E olhe, Paulo vai dizer aos Romanos que Deus deu o seu Filho e Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estávamos no auge do pecado. Estávamos no auge da vida separada de Deus, mas o Senhor, Ele foi até lá e nos encontrou. E quando nos encontrou no estado que nós estávamos, lembramos do salmista no Salmo de número 40, lago horrível, charco de lodo, mas Ele tirou-nos de lá e nos trouxe para cá, firmou os nossos pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Tudo isso aconteceu quando? Quando nós ouvimos a verdade do Evangelho.